Voltamos com o Roda Viva. Hoje, Daniele Portela, candidata ao governo do estado pelo PSOL, conosco. No próximo dia 28 de agosto, a candidata Simone Fontana estará aqui no centro do Roda Viva, Pernambuco, dando sequência à programação de sabatinas aos candidatos ao governo do estado. Júlio Lócio, 4 de setembro, dia 11 de setembro, Paulo Câmara, dia 18 de setembro, Maurício Rantes e dia 25 de setembro, Armando Monteiro Neto. Participe conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @AldoVilela, Facebook, o Aldo Vilela Oficial, o Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook, TV Nova Nordeste. Para esse segundo bloco, vamos iniciar com o jornalista representando a Folha de Pernambuco, Ulisses Gadelha. Candidato, boa noite. A ex-presidente do PSOL, que é candidata ao Senado, Albanise, a gente teve informação, a gente divulgou lá na Folha, de que ela teria divulgado uma carta interna acusando, de certa forma, uma espécie de boicote à candidatura dela. O título da carta era "Com elas eu ando só". E aí ela falava que não estava sendo tratada com isonomia e etc. E gerou, de certa forma, um mal-estar dentro do partido. Existiu realmente esse mal-estar? Existiu essa carta? Como foi que se deu esse episódio? Olha, Ulisses, pegando um gancho para te responder e com o que Sérgio tinha me perguntado, o pessoal ele tem um desafio, que foi lançar uma chapa que ela não é só 100% feminina. Nós somos 4 mulheres, somos 4 mulheres femininas e feministas. Por que eu faço esse gancho? Porque a gente luta por mais participação da mulher na política, mas não é qualquer mulher, é mulher que se comprometa com as pautas que são importantes para o nosso movimento, para o empoderamento feminino, para uma presença da mulher em todos os espaços de poder. Aconteceu essa carta, a chapa é composta, somos 4, são 2 mulheres negras no centro, eu e Gerlane, que é do PCB, e candidatas ao Senado estão Albanise Pires, que é a fundadora do nosso partido, está no partido desde o início, já foi candidata majoritária e proporcional outras vezes. E Eugênia Lima, que também foi candidata na última eleição à vereança de Olinda. E essa carta circulou por conta de um mal-entendido, um problema de comunicação que houve dentro do partido. Mas ontem, assim, acho que ontem, pela segunda vez, a gente se reuniu. Ontem eu passei algumas horas, as 4 se reuniram. Porque, assim, acho que todo mundo conhece uma coisa chamada sororidade, que é um termo que a gente usa muito no movimento feminista, mas é dentro desse sentido que quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. E quando a gente pensou nesse slogan, "Com elas eu não ando só", era nessa ideia de que uma se fortalecendo, fortalece a outra, que estamos juntas e somos muitas. Então isso foi um mal-entendido, um mal-estar por conta de um problema de comunicação, mas que foi resolvido tanto nas instâncias internas do partido, mas não só pelas instâncias do partido, porque é importante que as mulheres elas falem em primeira pessoa. Desculpa, Daniela. Então a gente resolveu... Esse desentendimento, ele foi resolvido ou ele foi abafado? Não, ele foi resolvido. Resolvido. Assim, resolvido por quê? Não, exatamente, foi uma DR. Ontem a gente passou horas conversando, às 4, e realmente dizendo uma para a outra o que estava incomodando nesse processo, porque quando a gente coloca 4 mulheres no processo, é importante que todas essas mulheres estejam juntas e que essa construção seja da forma mais horizontal, participativa possível. Então, assim, a gente tem muito respeito à companheira Albanise como Eugênia, e acho que ontem a gente foi isso, foi uma DR da chapa feminista, para a gente começar essa campanha com essa vontade que a gente está. O partido está unido, o partido está muito disposto a fazer essa disputa. Eu acho que a gente está num momento que o feminismo, ele não foi só uma palavra que está na moda, ou foi o termo mais buscado no Google de 2017. O feminismo representa a nossa vida, a necessidade de ocuparmos esses espaços. Se a gente pensar no número que o Sérgio tinha dado, somos menos de 10%. A gente tem uma representatividade aqui pior do que em países que as mulheres usam burca, que as mulheres usam véu. Então, quando a gente olha para a violência que está aí e como essa violência atinge especificamente as mulheres, quando a gente olha para os índices que chegam e a vida das mulheres que estão sendo ceifadas, a gente vê que é urgente a gente trazer essa questão do recorte de gênero para o centro da discussão política. Então, o mal-estar foi superado, a gente está junta, está unida, às 4, e realmente é isso, com esperança e sem medo. Vamos
Vamos agora com Pedro Gustavo, cientista político, para fazer sua pergunta nessa noite. Pedro. Boa noite, candidata. A pesquisa Ibope, divulgada ontem, apontou que todos os candidatos ao governo de Pernambuco possuem uma taxa de rejeição maior do que a taxa de intenção de voto. E aí, no caso específico da senhora, essas taxas são de 1% para intenção de voto e 18% para rejeição. A que a senhora atribuiria esse fenômeno de rejeição generalizada aos postulantes e ao seu desempenho em específico? Olha, Pedro, essa questão da rejeição, a gente tem circulado. Eu trabalho como advogada popular e eu sou advogada sindical. Eu advogo para sindicatos na área da educação, como foi apresentado no início, e eu faço cerca de 42 municípios, daqui até Belém de São Francisco. Então, eu já viajo muito esse estado a trabalho, e desde dezembro, quando o pessoal lança a chapa, a gente fez uma pergunta, que é se a gente governasse Pernambuco. A partir dessa pergunta, a gente foi construindo esse diálogo em amplos setores da sociedade e andando no estado todo, do litoral ao sertão. E o que a gente observou foi o seguinte: por onde a gente anda, a gente tem encontrado muito as pessoas desacreditadas. Então, essa falta de esperança. Muita gente jovem, muita gente nova, dizendo: eu não quero votar, política não me interessa, político é todo mundo igual. E a gente não pode negar que o Brasil ele vive uma das mais sérias crises na sua democracia dos últimos 35 anos. E eu acho que essa crise, essa falta de esperança, diante de tudo que aconteceu no cenário político brasileiro, ela reflete nesse índice de rejeição de qualquer político. Se você olhar essa taxa de rejeição, é como se as pessoas negassem a política. Só que a gente tem que parar de enxergar a eleição como um cheque em branco, que a gente passa cada 4 anos, assina, mas não sabe quem é o destinatário, nem muito menos a gente preenche para que aquele cheque está sendo passado. Então, a gente precisa participar, e eu acho que é um desafio diminuir isso, dialogando, conquistando mentes e corações, para entender que, mesmo que a gente não se interesse, a política vai acontecer. E a gente não pode ser chamado a exercer uma democracia apertando um botão de 4 em 4 anos. E a pesquisa, na pesquisa anterior, nós tínhamos pontuado 3%, agora aparecemos com uma pontuação menor, mas a gente acredita que, como a campanha está só começando, muita gente tem chegado, muita gente tem se aproximado, a campanha está indo para as ruas. Amanhã o partido vai estar no Pátio São Pedro com um grande comício com o nosso candidato à presidência, com o Boulos e com a nossa co-candidata, Sônia Guajajara. E onde a gente tem andado, a gente tem sentido muito acolhimento. Então, essa rejeição não tem chegado até a gente. Eu acho que os números eles podem crescer, a campanha tem tudo para crescer nas redes sociais e também nas ruas, porque a nossa construção é na rua, com o movimento social, com os sindicatos, nas lutas. A gente sempre esteve nesse lugar. A gente não aparece só para disputar a eleição. É um lugar de onde o partido que nós estamos são 2 partidos de esquerda aliados a movimentos sociais que estão disputando não só uma eleição, mas um projeto de sociedade, um projeto de Estado que a gente quer. Deixei para Helder Bringel, né, para a gente finalizar essa rodada e a participação de todos, para que a gente possa perguntar muito mais. Helder. Bom, boa noite, candidata. Eu fui inspirado aqui por várias perguntas. Eu podia fazer um gancho com perguntas do Edmar, da Aline, do Sérgio, do Ulisses, do Pedro, mas dada a dinâmica do debate, eu vou pegar a deixa, o gancho do Pedro, e quero discutir algo que é muito caro ao cientista político e aos candidatos em geral: sucesso eleitoral. Se nós tomarmos como base, por exemplo, as eleições presidenciais aqui, tivemos 7 eleições presidenciais, das quais 2 únicas vezes as coligações, os candidatos que tinham menos tempo de TV e menos apoio financeiro, menos tempo de palanque, lograram êxito, né? A gente lembra de Collor, em 89, a gente vai lembrar de Lula em 2002. Há uma inovação com a reforma eleitoral, testando aí um impulsionamento de conteúdo, ou seja, vocês vão poder usar a internet, as redes sociais para, de certa forma, divulgar o trabalho de vocês. E aí, tendo em vista essa rejeição
do partido ou da candidata. Que estratégia foi pensada pela coordenação de campanha para ultrapassar essas barreiras? Do que já foi dito pelo Aldo, pouco tempo, salvo engano, vocês teriam 14 segundos de TV, vocês têm uma coligação, uma das menores, 2 partidos, as 2 coligações que estão na frente têm 11, 12 partidos cada uma, o que lhes dá maior tempo de TV, que lhe dá palanque e que lhe dá uma maior participação no fundo partidário. Então, como pensou a coordenação de campanha? Vocês têm um contato para regionalizar a campanha? Vocês estão indo para o interior? Existe algum tipo de apoio nesse sentido? Olha, Helder, esse desafio de fazer campanha com pouco recurso e muita disposição e coragem, a gente enfrenta há 14 anos. Então, assim, recentemente, eu sempre estou referenciando essa campanha do Rio de Janeiro, porque Marcelo Freixo, ele lançou em 2016 aquelas plataformas de arrecadação. E ele foi campeão no Brasil, foram mais de R$1 milhão arrecadados, de pessoas que se sentiram motivadas por aquele projeto para ir lá e contribuir, não só financeiramente, mas contribuir também com o trabalho voluntário. Então, hoje, a gente tem uma estrutura pequena, pouco tempo de TV, pouco recurso, e a gente tem aberto a participação das pessoas doarem o seu tempo. Então, muita gente tem chegado para doar serviço de design, de fotografia, panfletagem, porque a gente não tem dinheiro, a nossa militância, ela não é paga. Vaquinha virtual não ajudou, não? O pessoal não conseguiu arrecadar nada ainda não em dinheiro? Não, conseguiu arrecadar ainda muito pouco. Mas o quê? Já está em R$200 mil, R$300 mil? Não. Eu não tenho essa informação para te dizer, mas eu acho que muito pouco. Eu acho que essa eleição, justamente o que Pedro falou, essa desesperança das pessoas, que tem feito com a gente está sentindo ainda uma resistência às pessoas a entenderem que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai eleger um presidente no Brasil, a gente vai eleger governadores, vai eleger bancadas. Então, Helder, só te respondendo isso, o fato de a gente ter um palanque bem pequenininho, ele dá ao pessoal muita liberdade também, porque a gente é um partido que se faz com coerência. Esses 6 deputados federais que representam a nossa bancada, eles estão, recentemente saiu uma análise do Congresso em Foco, e os deputados do pessoal, 100% da nossa bancada, estavam entre os melhores deputados federais do Brasil. E não são porque eles são mais legais, mais bonitos, ou mais articulados, ou mais fluentes. Não é porque a Erundina é uma senhora com 84 anos, fofinha, é porque assim, as pautas realmente são muito sérias. O PSOL é um partido que tem programa, o PSOL é um partido que tem coerência desde a sua fundação até agora. Então a gente não abre mão, porque eleição para a gente não é só uma disputa por voto, não é só uma disputa por governabilidade, é uma disputa de sociedade, de modelo de sociedade, de justiça social. É para isso que a gente está nessa disputa também. Me permita, Aldo, rápido, só para complementar. A minha preocupação é um pouco mais pragmática. Há uma preocupação com a descentralização da campanha? Vocês vão manter esforços aqui na capital? Como é que está funcionando essa preparação, essa estratégia com relação à coordenação da campanha? Helder, apesar de a gente entender que hoje a maioria das campanhas se concentram na região metropolitana, que tem a maior parte da população do estado, o PSOL hoje é um partido que tirou no seu Congresso Estadual do ano passado o princípio de interiorização do partido. Então, a gente nasce ligado aos centros em torno das academias, dos movimentos sociais, só que a gente extrapola isso. Então, hoje nós temos representatividade do PSOL em 50 municípios no estado de Pernambuco. E a gente tem como base esses municípios. Então, o interior, como Petrolina, a gente vem com candidaturas fortes, Pesqueira, Caruaru. A gente também tem candidaturas bem expressivas em Garanhuns. Então, assim, o pessoal em Bom Jardim, no Cabo de Santo Agostinho. Então, assim, a gente hoje, nós temos condições de avançar para entrar no estado, para discutir todas as regiões do estado de Pernambuco a partir da organização
da nossa própria militância. E tem muita gente que não é militante e que tem me ligado. Eu tenho recebido ligações, inclusive de diretórios de outros partidos, insatisfeitos com essas alianças que aconteceram em 2018, com esses palanques amplos, alianças de partidos antes opostos, que são bem incongruentes, e muitas pessoas elas não vão seguir a orientação do partido. Então, muita gente está querendo de novo uma política que volte a acreditar, que é possível fazer diferente. E a gente, por isso que a gente acredita no nosso crescimento, porque a gente tem sido acolhido muito pelo interior do estado afora. Obrigado. Aline Moura, para mais uma pergunta, Aline. Dani, vou voltar um pouquinho ao assunto das mulheres, né? Eu estava hoje lá com Marina Silva e o assunto do aborto veio à tona e eu estava conversando contigo um pouquinho antes aqui, dizendo que esse assunto sempre vem à tona justamente com Marina. Ninguém sai perguntando a Alckmin se ele é a favor do aborto, ou pergunta ao candidato do PT se é a favor do aborto, mas sempre que Marina fala, perguntam a ela sobre a posição do aborto, que ela já participou de três eleições presidenciais, né? Assim, como se as pessoas não soubessem a posição de Marina sobre o aborto. Eu queria te perguntar o seguinte, você disse que era importante discutir esse tema. Eu queria saber o seguinte, dá para chegar a um meio termo no meio desse confronto, dessa intolerância? Porque quanto mais se fala em aborto, mais fica uma polêmica e uma intolerância, né? E até porque também muitas mulheres rejeitam esse tema. Como você trata esse assunto, Dani? Olha, esse é um tema de suma importância para o PSOL. Recentemente, a DPF que está circulando foi de iniciativa do nosso partido. Então, o Setorial Nacional de Mulheres do partido, a Executiva Nacional, o Diretório Nacional do partido, é um tema que para a gente é primordial. E a gente não, na verdade, não é que a gente defenda o aborto ou que a gente quer que uma mulher aborte. Todo mundo, acho que uma boa parte da sociedade tem referência de alguém ou já praticou algum aborto, ou tem referência de alguém que já praticou. Daniela, desculpe interromper. Quando a senhora fala a gente é o partido, a senhora, pessoalmente, é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor do aborto, justamente... Em todos os casos? Em todos os casos. Porque eu acho que não é só falar de direito sexual e reprodutivo da mulher, é falar da vida delas. O aborto, ele existe historicamente. Em todas as sociedades, o aborto sempre foi praticado. Então, assim, nas sociedades mais distantes, o aborto já existia, o aborto existe. São 4 mulheres que morrem por dia no Brasil, vítima de abortos mal realizados, em clínicas clandestinas, nos porões das casas. A gente sabe que as mulheres que têm condições, ela aborta. Ela aborta coberta pelo plano de saúde, ela aborta numa clínica privada aqui mesmo no Recife, ela aborta nos grandes centros. Hoje, aqui, você com 6 a 10 mil reais, você consegue praticar um aborto. Então, quem é que morre? Quem são as mulheres que são vítimas desse número? A maioria são mulheres pobres, a maioria são mulheres negras das periferias. E quando uma mulher ela chega numa situação de abortar, eu acho que a gente tem que tratar isso sem esse estigma e sem esse dogma da religião. É para tratar como saúde pública. Ninguém quer abortar. Uma mulher que chega, ela chega numa situação de sofrimento. Quem já se aproximou e se aproxima dessa luta sabe que ela precisa ser acolhida. Ela não precisa, o que a gente quer não é que ela aborte. O que eu sou a favor é que ela não seja nem presa, nem morta. Nem presa por abortar, já que a nossa legislação prevê, e nem morta por um aborto feito nas péssimas condições. O candidato, quando a senhora fala nessa coisa do aborto, antes de passar para Sérgio, para os colegas aqui, me chama a atenção porque a senhora falou no início do programa que foi a um culto religioso, se não me engano, né, a uma igreja ou algum local de religião para discutir assuntos. Quando chega com esse assunto lá, por exemplo, o aborto, entre religiosos, não é perder voto, não é chocar. Qual é o entendimento da senhora em relação a isso? É se poupar de falar sobre esse tema em determinados lugares ou é encampar uma bandeira, haja o que houver do ponto de vista da chegada do voto? Por isso que eu perguntei no meu termo, né? Na verdade, a gente tem que escutar e fazer esse exercício da escuta, né? Então, quando a gente diz que é a favor da vida, é da vida das mulheres que a gente está falando, do seu direito de escolha, do seu direito de decidir. Por quê? Se a gente olha, traçando o perfil das nossas câmaras maiores e do nosso Senado Federal,
como já foi dito aqui, a maioria é composto por homens. Então, são homens que estão decidindo sobre o direito sexual e reprodutivo das mulheres. Então, o meio termo, talvez, Aline e Aldo, fosse pensar em uma escuta, escutar essa população. Mas é um tema que perde voto e que ganha voto. Eu acho que é um tema que perde voto e que ganha voto. Na verdade, talvez perca mais do que ganhe, porque muito pouco, é um tema que é muito duro, contraditório, né? é duro, e é um tema que a gente cerca de muito moralismo. As pessoas praticam, mas elas não falam que praticam, isso é feito escondido, isso é feito porque você se sente punida. A mulher ela é duplamente vitimizada. Então, o que é que eu chamo a atenção? Eu fui recentemente numa rádio e vieram várias perguntas sobre esse tema. E aí eu percebi, das 11 perguntas sobre o aborto, os 11 foram feitos por homens. E aí eu devolvi a pergunta. Vamos pensar na responsabilidade desde a concepção. Ela é só da mulher ou ela é de ambos? Porque uma criança não é gerada só com óvulo. E depois, o Brasil é recorde do número de crianças, Aldo, que não tem o nome do pai no registro de nascimento. Então, isso é abortar em vida. Isso é abandono. E Pernambuco não é diferente. Então, os homens que defendem a vida, que negam o direito da mulher poder abortar, mas depois eles abandonam esse filho afetivamente, materialmente, mesmo os que registram, a quantidade de mulheres que criam seus filhos sozinhas é imensa. A Copa mostrou isso agora, né? A maioria dos jogadores dessa seleção, ela é filhos de mãe não solteira, porque mãe não é um estado civil, de mães solos, que criaram seu filho sozinha. Isso é a realidade de muitas brasileiras. Sérgio, você pergunta? Bem, candidata, já que a gente está falando agora em temas mais de interesse social, como advogada e como candidata, é claro, quais são os principais casos que a senhora vê aí no sistema de segurança pública do Estado? Aí eu queria começar por uma crítica, começando pelo judiciário, né, que começa lá em cima e vai até, ou ao contrário, né, vem de baixo para cima. Mas, enfim, a polícia se queixa que prende e o judiciário solta. Já o magistrado se queixa do volume de processos e diz que não dá tempo de fazer tudo, aí analisa os mais... Enfim, e a sociedade paga o pato? Porque continua a criminalidade, continuam os índices de violência, de homicídios e tal. E a população é insegura, né? Quais são os casos possíveis da senhora apontar agora e o que se pode ser feito? Porque é um problema nacional, sim, é um problema estadual, sim, e é um problema municipal, sim, mas o município não apita em cima dessa questão. Pernambuco continua como um expoente negativo em tudo isso, né? Numa lista de estados, Pernambuco está lá em cima na criminalidade. O que é que pode ser feito efetivamente? Porque a gente tem visto, por exemplo, o governador aumentando o policiamento, comprando viatura nova, né? Essas coisas que aparecem na televisão. E as pessoas continuam sendo assaltadas, mortas, estupradas. O que é que a senhora poderia fazer a respeito? O que é que muda? O que é que o pessoal propõe de diferente? Sérgio, esse é um tema muito caro porque fala das nossas vidas, né? E por onde a gente tem andado, esse clima de insegurança, ele tem crescido. Até no interior, que antes era considerado idílico, mais calmo, são índices assustadores de violência. Por exemplo, essas explosões dos caixas eletrônicos. Hoje de manhã na AFIEP, foi uma das coisas que eles questionaram, que a indústria ela tem deixado de crescer no interior porque as pessoas não têm mais simplesmente onde sacar um dinheiro. Tem cidades sem banco. Tem muitas cidades sem banco e as pessoas têm que sacar numa caixa, numa loteria esportiva com limite muito baixo, então isso interfere. Então são crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. 2017 entrou para a história como o ano mais violento em Pernambuco dos últimos 20 anos. Isso não é pouca coisa. Todo mundo aqui se sente inseguro, então a gente sai de casa com medo porque a gente não sabe se volta. Eu sou uma mulher e sou mãe, e eu acho que para a gente, enquanto mulher, é ainda pior. Porque eu tenho uma menina de 15 anos, eu sou mãe de uma adolescente, e hoje eu não consigo deixar minha filha transitar, ela não pode pertencer à própria cidade, como eu fui uma adolescente de 15 anos. Então é uma coisa que a gente assiste, todo mundo tem medo, a violência contra a mulher. Enquanto a gente está aqui nessa conversa, nessa roda, nesse bate-papo,
uma mulher está sofrendo violência doméstica agora. Mas dá para fazer diferente de alguma forma? Eu acho Porque que... a violência, ela deriva também da crise econômica, né? Não é um fator isolado. A crise econômica, a deseducação, o desemprego. A pergunta, Então, acho que direta é essa: o que é que o sim. pessoal vai fazer? Vai fazer. Né, para isso? É isso, porque Pra isso é resolver o que mexe hoje. Isso passou. Quando você lista os problemas da sociedade, as pessoas antes elegiam saúde, educação, Agora é segurança. transporte. Agora é segurança. Eu acho que a gente precisa, Sérgio, pensar num outro modelo de segurança pública. A primeira coisa é, um crime, ele não escolhe horário comercial para acontecer. Por acaso ele acontece de 8 a meio-dia, aí para no intervalo para almoçar, volta às 2 da tarde e descansa às 6 da noite, voltando a praticar no dia seguinte. E muitas delegacias no estado, elas estão fechadas no horário noturno. Elas estão funcionando em horário comercial. Muitas delegacias sem plantão. Então, aumenta o efetivo, compra viaturas, mas não tem ainda todas as delegacias em pleno estado de funcionamento. Então, é preciso que essas delegacias elas voltem a funcionar, porque muitas estão funcionando precariamente. Eu acho que no caso específico da violência que nos toca, a violência contra a mulher, a gente tem poucas delegacias de mulheres, elas não são ambientes acolhedores. Eu, como advogada, é um verdadeiro martírio. Uma mulher hoje, vítima de violência, quando ela se dirige a esse campo, ela sofre uma dupla vitimização. Ela sofre violência doméstica, familiar, sexual. Então ela foi violentada uma vez e ela é violentada pelo Estado, quando os agentes não conseguem atender essa mulher com dignidade. Então a gente tem despreparo. Eu acho que um dos caminhos é investir em inteligência. Se a gente pensar no índice, nem 10% dos crimes eles têm solução. Então a impunidade, ela gera um aumento também na certeza de que você não vai ser punido. Então a gente precisa apertar no judiciário, a gente precisa de celeridade, a gente precisa também pensar que a gente não pode discutir segurança sem falar em educação. São temas transversais, a gente tem que atacar as causas da violência. A gente sabe que isso não é uma política de curto prazo, é uma política de médio e longo, mas a gente tem que pensar em investimentos sociais. Quando você vê hoje uma parcela imensa de milhares de jovens entre 15 e 17 anos que não estão nas escolas, mas também não estão empregados, então a gente tem um cenário muito amplo. A gente precisa discutir uma outra política de drogas também, eu acho que é importante. Isso é uma das bandeiras do PSOL, a gente pensar em olhar para a quantidade de jovens pobres, negros, periféricos que lotam os presídios brasileiros e de Pernambuco. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. Na volta, o Ulisses Gadelha tem uma pergunta para fazer. Agora, rapidamente, candidata, de 0 a 10, qual é a nota que a senhora dá para o governador Paulo Câmara? Eu dou uma nota 5. 5. Então, o pessoal está parceiro do PSB, né? Não, de forma alguma. Deixa eu pedir permissão para a senhora, para todos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Participe do Roda Viva Pernambuco pelo Instagram, @AldoVilela, Facebook Aldo Vilela Oficial, Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. É rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.